Hoje estava aqui meditando na história de Abraão. Está registrado lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Logo ali no verso 1 a seguir, Deus chama Abraão e fala para ele ir para uma terra que o próprio Deus iria dar o direcionamento para ele ir. Ou seja, Abraão ia iniciar uma jornada para um lugar que nem ele mesmo sabia para onde ele ia. Deus ia dar as coordenadas, o direcionamento. E isso é fé. É você sair sem saber para onde ir, mas tendo a total convicção que Deus vai te dar a direção. E eu sou um contador de histórias, né? Eu amo histórias. Eu gosto de filmes que têm histórias, desenhos com histórias. Eu cresci ouvindo histórias, né? Eu estou na igreja desde criança. Eu participei dos Cordeirinhos de Cristo, lá na salinha das crianças. E eu me lembro ali as irmãs, né, que ficava ali cuidando da gente no momento do culto. E ali tinha aquelas revistinhas infantil, né, que conta ali a história de Abraão, conta a história da rainha Esther. E eu fui ficando apaixonado por histórias, ilustrações. E sempre nas minhas mensagens eu procuro incluir uma história, uma ilustração. É por isso que eu gosto de contos de fadas, né? E as pessoas falam, isso é conto de fadas, isso não existe. Mas tem muitas coisas que, se você crê,
se você acreditar. Você pode viver sim uma história que parece um conto de fadas, mas porque você acreditou, porque você tomou posse daquilo, você pode fazer isso se tornar uma realidade na sua vida. E hoje, me baseando aqui na história de Abraão, eu quero contar para vocês uma história de duas formigas. E eu vou colocar o nome dessas duas formigas que na verdade se tornaram um casal de formigas. A formiga macho se chamava Abraão. E a formiga fêmea se chamava Sara, que biblicamente é a esposa de Abraão. Então vamos lá? Vamos iniciar aqui a história da formiga Abraão e da formiga Sara. Iniciando como uma linda história de um conto de fadas. Era uma vez, num lugar tão distante, havia um formigueiro, e neste formigueiro morava ali uma formiga que se chamava Abraão. E Abraão tinha ali a sua família, seus amigos, e habitava no meio de formigas que ele amava. E Abraão sempre foi muito trabalhador. A formiga tem vários dons, né? Principalmente o de trabalhar. A formiga vive trabalhando, construindo, realizando, lutando, batalhando. Tanto é que há um
versículo bíblico, né, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E Abraão servia a Deus. Ele acreditava demais no Criador, no eterno Deus. E num belo dia Abraão estava orando e Deus entregou uma revelação para ele. E Deus disse: Abraão, é necessário você enfrentar um grande vento. Vai vir uma tempestade aí, Abraão. Vai vir um vento. E essa tempestade, esse vento, vai levar tudo que você tem. Só não vai levar a sua vida. Porque eu, o teu Senhor, vou te sustentar com vida. E passaram-se os dias, e num belo dia, Abraão tinha ido buscar alimento para sua casa, para sua família. E de repente o tempo fechou. E ele estava vindo com o alimento. E veio uma grande chuva, vendavais terríveis. O vento foi tão forte que jogou Abraão longe e ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. E ali ele desmaiou naquele caminho. E quando Abraão acordou, aquela tempestade, aquele vento tão terrível já tinha se passado. Mas logo ele pensou: minha casa, minha família. E Abraão saiu correndo para chegar naquele formigueiro. E quando ele chegou naquele lugar, já não tinha mais nada. A tempestade, os vendavais, acabou com tudo. Agora Abraão estava sem um lar, sem família, sem amigos. E ele
se lembrou do que Deus, o Criador, tinha falado para ele. Vai vir um vento, Abraão, uma tempestade. Mas no término da palavra que Deus liberou, para aquela formiga, ele terminou falando da seguinte forma: depois que você enfrentar essa tempestade, depois que você enfrentar esse vento, eu, o Senhor, farei com que a glória da segunda casa seja muito maior do que a primeira. Então, aquela formiga se jogou por terra e, assim como disse Jó, aquela formiga falou em alto e bom som. Aquela formiga disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio às lágrimas e à dor da sua alma, Abraão se levantou daquele chão e começou a sua jornada, assim como o Abraão da Bíblia, sem saber para onde ir. Ele não sabia qual era o destino, qual era o caminho, para onde ir. Ele simplesmente foi. E Deus foi dando o direcionamento, foi dando a direção, as coordenadas. E de repente ele avistou uma cidade. E ele entrou naquela cidade e havia ali muito comércio, lojas, padaria, mercados, oficinas. E ali ele arrumou um emprego. E Abraão agora está trabalhando, se esforçando para reconstruir a sua vida. E de repente, Abraão percebeu que ele estava praticamente sem nenhuma peça de roupa. Ele precisava comprar vestes novas, camisa, calça, sapato.
E aí alguém vai falar, mas formiga não usa roupa. A minha formiga usa. A minha formiga usa camisa, a minha formiga usa calça, a minha formiga usa sapato. Na minha história tem essa não. Eu não vou deixar minha formiga sem roupa. Então, na minha história, Abraão usa roupa. Eu, hein? E aí, o Abraão percebeu que ele precisava dar uma renovada ali no seu guarda-roupa. E ele estava num local onde o que mais tinha era roupa. Era roupa, era sapato. E aí Abraão começou a andar no meio de todo aquele comércio, procurando uma loja que chamasse a atenção para ele comprar então as vestes. E ele foi passando por várias lojas. E de repente ele passou na frente de uma loja. E quando ele olhou lá dentro daquela loja, ele viu uma outra formiga. Mas o que mais tinha ali era formiga. Mas aquela formiga chamou a atenção do Abraão. Uma formiga fêmea. E quando ele olhou para aquela formiga fêmea, o coraçãozinho do Abraão disparou. Para você que diz que amor à primeira vista não existe, é porque você não conhecia ainda a minha história da formiga Abraão. E quando Abraão olhou para aquela formiga, ele percebeu que naquela formiga tinha algo diferente. E aí, este sentimento tão nobre, tão poderoso, chamado amor, causa um impacto tão forte que deixa a gente de perna bamba, né? Você sente aquele friozinho na barriga. Quando você olha a pessoa assim, você está diante da pessoa mais importante do mundo. Você fica sem jeito, né? Mesmo a pessoa não sendo tímida, perto da pessoa amada, vem aquela timidez. E aí
o Abraão ficou meio sem jeito, né, para entrar naquela loja. E aí ele ficava dando volta, entro ou não entro, entro ou não entro. E aí isso passou dias, né? E ele sem coragem, e aquele tremor, aquela timidez. E aí num belo dia ele se encheu de coragem, disse, não, hoje eu vou entrar lá dentro. E aí ele entrou. E aí aquela formiga, fêmea, né, veio atender ele. E aí ela toda sorridente. E ela disse, olá, eu me chamo Sara. No que posso te ajudar? E aí o Abraão, todo tímido ali, né, nervoso, coraçãozinho quase saindo pela boca. Ele disse, oi Sara, eu me chamo Abraão. Eu tô precisando aí renovar o meu guarda-roupa. Tô precisando comprar algumas peças aí de roupa, camisa, calça, sapato. E aí a Sara, muito inteligente, muito ágil, ela já foi e começou a mostrar para ele, nós temos camisa assim, assim, temos calça assim, assim, variedades de sapatos. Qual que é seu número? Tal. Pegou lá o número. Falou, nós temos esse sapato, esse e esse. E o Abraão ali admirando aquela formiga. Porque o amor, ele é assim, né? O amor, ele vem com um pacote completo. Quem realmente tem essa dádiva, né, de receber esse sentimento dentro do seu coração, ele passa a ver a vida com outros olhos. O amor, ele deixa tudo mais colorido, né? Você passa a ter mais prazer na vida. Você passa a ter mais força, mais alegria. E quem realmente ama, ama tudo na pessoa. O amor vem com um pacote fechado, completo. Você ama o sorriso, o cabelo. No meu caso, quem me amar vai ter que amar careca, né? Porque não tem cabelo. Mas quem ama, ama tudo. Ama o sorriso, os olhos, a boca, o jeito de falar, o jeito de andar. E aqui eu já estou sentindo aqui da parte de Deus para abrir aqui um parênteses
nessa história e dar um direcionamento para você. Você que está aí no relacionamento, principalmente um namoro cristão. Às vezes eu ouço pessoas falar assim, mas dentro das igrejas a gente recebe um ensinamento que a intimidade, né, só pode acontecer depois do casamento. Porque antes do casamento é pecado. E aí algumas pessoas falam assim, mas e se chegar no momento da intimidade ali, né? Na noite de núpcia, na lua de mel, e eu não gostar? E aí, já tô casado, como é que faz? Eu fico assim até meio chateado, né? Quando eu ouço esse tipo de questionamento vindo de um namoro cristão, porque a pessoa que está no namoro cristão, que está ali servindo a Deus, e ela tem esse tipo de pensamento, ela mostra em primeiro lugar que ela está meio longe do que a palavra nos ensina, a palavra nos entrega. A pessoa parece que não entendeu a mensagem do Cristo. Parece que não há aquele temor pela palavra, não há aquele temor a Deus. E a pessoa fala assim, não, eu tenho que experimentar o meu namorado, a minha namorada, antes do casamento, para ter certeza se eu vou gostar. A pessoa que pensa assim, primeiro, eu já falei aqui, não tem temor da palavra, não entendeu o que realmente a Bíblia nos ensina. Em segundo lugar, a pessoa está se relacionando, está tendo um relacionamento com alguém que de fato ela não ama. Porque quem ama de verdade jamais vai ter uma dúvida dessa. Porque o amor verdadeiro, o amor sincero, ele não deixa um pingo de dúvida sequer. A pessoa tem a total certeza do que quer. E o amor
ele faz com que você venha a ter a total convicção de que o momento íntimo com a pessoa amada vai ser a coroa dessa relação. Vai ser um momento, como a Bíblia diz, que se tornarão uma só carne. É uma ligação de alma. E se você não tem certeza que essa ligação de alma, esse momento tão espetacular na vida do casal, se dentro da tua alma, do teu coração, você não tem certeza que esse momento vai ser a coroa, vai ser o momento mais espetacular de vocês, então você não ama essa pessoa. Porque quem ama, ama estar junto, ama ouvir a voz, ama o abraço, ama estar ali juntinho, né, grudadinho com a pessoa, ama passear, viajar, ama estar com a pessoa. E você acha que quem ama não vai amar o momento que é a coroa do relacionamento. Se você tem dúvida disso, eu falo sem medo de errar. Você não ama esse homem. Você não ama esta mulher. Porque o amor, ele vem com um pacote completo. Eu deixo aqui esse direcionamento para você. E voltando aqui para a história do Abraão, ele comentou com a Sara. Ele disse: eu preciso renovar, né, as minhas vestes, porque eu estou esperando o grande amor da minha vida. E quando ela chegar, quando eu estiver frente a frente com ela, eu preciso estar bem alinhado, né? E aí, a Sara olhou pro Abraão e disse: você está esperando o grande amor da sua vida, mas é a sua esposa, você é casado? E aí o Abraão respondeu dizendo: não, eu não sou casado. E aí a Sara, ela estendeu a conversa e já mandou outra pergunta. E ela olhou para Abraão e disse: mas você já foi casado?
Aí o Abraão teve que contar a história e disse: sim, eu já fui casado, mas Deus me entregou uma palavra dizendo que eu ia enfrentar um grande vento. E esse vento ia levar tudo. Mas depois que esse vento passasse, depois que essa tempestade passasse, Deus disse que Ele iria restituir, reconstruir a minha vida. E a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira. E quando a Sara ouviu essa palavra, ela olhou para Abraão, sorriu. E ali nasce uma grande história de amor. Todos os dias, Abraão passava ali naquela loja e conversava com Sara. E ali, Sara foi percebendo que a glória da segunda casa, que o Abraão recebeu a promessa de que iria acontecer, era ela. E o final dessa história, os dois ficaram juntos. Deus restituiu a vida do Abraão de uma maneira extraordinária. E cada momento que passava, cada dia que passava, o amor de Abraão e de Sara só se fortalecia. E Abraão pôde mostrar para o mundo que é possível você ter perdas, você enfrentar situações contrárias, vendavais, tempestades, e atravessar a tempestade e sair do outro lado com a cabeça erguida e viver uma nova história. Essa foi a história de hoje. Espero que cada palavra que foi liberada aqui, a história, a mensagem, tenha impactado a sua vida. Porque é exatamente esse o propósito do vídeo. Ser um canal de bênção para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida. Volto profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Que Deus abençoe.
Até a próxima.